A Ótica Araújo oferece excelência no atendimento e qualidade em óculos solares e de grau. Possui tecnologia de ponta, Roya e Varilux para tirar medidas digitais em 3D diretamente na armação escolhida, eliminando possíveis erros e proporcionando exatidão na confecção de seus óculos. A equipe da Ótica Araújo é uma das equipes de técnicos em óptica mais antiga da cidade. Ótica Araújo. Aqui o cliente negocia com os proprietários. Olá! Hoje no programa Instinto Materno vamos falar sobre luto. Conversamos com a psicóloga Deise Rosa sobre esse assunto que é um tabu e pouca gente comenta. Eu sou a Aline Worm e esse é o Instinto Materno. Pessoal, estamos aqui com a Deise Rosa, ela vai conversar com a gente um pouco sobre luto. Deise, é um assunto um pouco complicado, né? Quase ninguém quer falar sobre luto, né? Geralmente as pessoas não gostam de falar sobre isso, né? A morte é uma coisa que causa um medo. Para você ter uma noção, Aline, hoje quando se fala em mudanças e avanços hoje do homem, o homem ele avançou em tudo. Menos no quesito morte. Ritual de luto, ritual de morte é uma coisa que não teve evolução, a humanidade caminha passos lentos em relação a isso, e por incrível que pareça, não é? Em tudo a gente evolui, menos naquilo que nós temos certeza que vai acontecer. Que vai acontecer, né? Como que a gente pode fazer com a criança até uns 4, 5 anos? Eu falo que é uma idade um pouco mais complicada. Quando morre uma mãe, ou morre o pai, ou morre os dois. Como que a gente explica e como lidar com essa parte? Na verdade, em todas as crianças, tá? Então, assim, alguns cuidados importantes para se trabalhar com criança quando morre alguém da família, quando morre alguém da casa. Algumas pessoas me perguntam assim, pode levar no velório? Não pode levar no velório? Tem que falar ou não tem que falar? Então, vamos lá. É importante que se fale para a criança, porque mesmo que ninguém conte para ela, ela sabe que tem uma coisa errada acontecendo. Por quê? Porque todo mundo começa a conversar baixo, todo mundo está cada um num canto da casa, as pessoas estão chorando. Então, a criança ela percebe esse movimento estranho. Então, falar para ela. Quem vai falar para ela, por exemplo, que o pai ou uma mãe morreu, alguém próximo, ou um avô que ela gosta muito? Quem vai contar para a criança é alguém que a criança tem bastante afinidade. Então, não um desconhecido, alguém que tem afinidade com essa criança, de chegar e contar. A criança pode fazer algumas perguntas. Perguntas essas que às vezes nós não sabemos como responder. E é permitido, sim, que o adulto fale para a criança que não sabe. Uma pergunta, por exemplo, né? A pessoa, depois que morre, ela sente dor? Ela chora? Ela vai ficar com fome? Ela vai ficar com frio? É uma pergunta que algumas crianças fazem, porque como é que está o nível de fantasia dela? Para onde que foi? Para onde que não foi? Enfim. Então, e a gente não sabe responder. Então, você vai responder que não sabe, vai responder conforme a sua cultura, aquilo que você aprendeu, né? Existem idades para saber quando que a criança entende isso. Então, sabe-se hoje, hoje já tem estudos que mostram que uma criança ela entra num processo de luto a partir dos 4 meses. Por quê? Porque já teve uma situação de apego, ela já criou afinidades. Então, tudo aquilo que eu crio uma afinidade e não tenho mais, entra em processo de luto. É claro que a intensidade dessa criança e a forma com que ela vai vivenciar isso é diferente de uma criança mais velha ou mesmo de um adulto, né? A criança, ela então, deve se contar para a criança, vai ou não vai no velório essa criança? Né? As pessoas também falam, e agora? Mando, não mando no velório? Pode, não pode? O que a gente sempre comenta? Primeira coisa, você sentar com essa criança e explicar para ela exatamente como vai ser o velório. E assim, o adulto ele acaba esquecendo de detalhes. Por quê? Quando eu explico para a criança exatamente o que vai ter lá, ela não se assusta quando ela chega lá. Vai ter uma pessoa deitada numa caixa, isso, a caixa vai eu posso estar mais elevada. Denominar isso como um caixão. Essa que é uma caixa grande, que ela é cheia de flor, vai ter uma pessoa lá dentro, essa pessoa vai estar com os olhos fechados e não dormindo.
Porque dormir é uma coisa, morrer é outra. Ela vai estar com os olhos fechados, vai ter um monte de flor, de coroas de flor, as pessoas vão estar próximo àquele caixão, vão estar chorando, vai estar o fulano, beltrano, ciclano que a criança conhece, as pessoas não podem ficar falando alto, porque tá todo mundo triste. Então, contar para a criança exatamente como é o local, porque é comum a criança que ela vai até o velório pela primeira vez, sem fazer a mínima ideia do que ela encontra lá, e de repente ela entra naquele lugar com uma pessoa ali deitada, dormindo, um conhecido dela, às vezes um conhecido dela, e as pessoas chorando. E a criança, ela fica totalmente assustada por estar naquele lugar. Tá dormindo, o que tá chorando? Alguém acorda essa pessoa. Então, ela tem que saber o que ela vai ver lá. E aí, quem decide se vai ou não no velório é a criança. As crianças maiorzinhas, né? 5, 6 anos, ela já pode... Você explica exatamente o que é. Por exemplo, se for um conhecido. Por exemplo, assim, o meu pai faleceu, eu tinha 2 anos e meio, mas eu fui no velório dele, acompanhei tudo. Então, perguntar, assim, você quer participar, explicar o que aconteceu, aí, vamos lá se despedir, né? Uma coisa importante, assim, Aline, pai, mãe, vô e vó, que são extremamente presentes na vida dessa criança, quando é uma pessoa muito presente, é até importante que se leve a criança para que ela já comece a se adaptar com esse ritual e o processo do morrer. Nós chamamos isso de educação para a morte, porque isso não existe. Hoje, quando a gente fala de morte, as pessoas têm um conceito de não se falar sobre. Por outro lado, existe uma banalização dessa morte. Então, o que eu quero dizer com banalização? Na televisão mostra o tempo inteiro pessoas morrendo, e tudo bem. Em filmes, vai lá e mata 20 e tudo bem, como se fosse uma coisa meio normal. Então, quando é do outro, não me atinge. Então, é uma coisa banal. Mas quando a gente fala de educação para a morte, é um processo que você já vai ensinando para uma criança que isso faz parte da vida. O morrer faz parte da vida, não tem como mudar isso. Ela vai se identificar no decorrer da vida dela, infelizmente, com pessoas que não estarão mais do lado dela. Então, quando é bem próximo dessa criança, pai, mãe e avós que são próximos dessa criança, é até importante já levá-la, mas explicando o que vai ter antes. Se forem pessoas conhecidas, uma vizinha, sei lá do que, ou nem é tão íntimo dessa criança, você pode explicar o que vai ter ali, falar do seu sentimento, que você está triste e tudo mais, e pedir se essa criança quer fazer parte daquilo. A criança ficou um pouquinho, por exemplo, no velório do pai lá com 2 anos e meio. Essa criança vai precisar ficar o tempo inteiro velando, só porque é filho? Não, até porque a criança, ela tem a rotina dela e que é bem necessária manter a rotina dessa criança. Então, se ela dorme depois do almoço, mas agora é hora do velório. Essa criança, ela precisa dormir e continuar a rotina dela, para ela entender que a vidinha dela continua exatamente normal, E a criança, ela vai também, Aline, mostrar situações de luto, de formas diferentes, às vezes, do adulto. Como que a gente pode perceber essas situações, na vida da criança? Nem sempre a criança chora como o adulto chora, mas ela tem reações diferentes. Que reações são essas? Algumas crianças ficam irritadas. Então elas começam a quebrar tudo, a brigar com os irmãos, mais do que o normal, a brigar com os amiguinhos da escola. Crianças que falavam, conversavam na escola, de repente param de ter esse movimento de fala, ficam mais isoladas, parecem tristes. Algumas querem dormir mais, algumas dormem menos. Então a criança vai ter reações diferentes e os pais conseguem às vezes perceber reações diferentes desta criança no decorrer da vidinha dela e tudo mais. E como que a gente lida com agressividade, no caso, como uma forma de luto, Isso. Porque assim, a gente explica que a pessoa, não, por exemplo, eu vou citar o exemplo do pai, porque eu perdi o meu pai, O pai não vai mais estar lá. E daí, como que a gente lida se a criança começa a ficar agressiva na escola, a criança começa a brigar, daí a professora pede, mas é porque eu tenho saudade do meu pai, alguma coisa assim, Veja, eu tenho que tratar essa criança, esse momento de agressividade dela, com amor. Eu tenho que tentar dar o máximo de afeto possível. Ninguém vai substituir este pai que faleceu, ninguém vai entrar no lugar dele, mas essa criança, ela precisa saber que eu vou estar sempre aqui te amparando. Seja quem for. Você nunca vai ser abandonado. Isso, é essa sensação. Você não está... Aquela pessoa, ninguém mais vai ocupar o lugar, e aí ela tem que chorar. Quando a gente fala em processo do luto, Aline, uma coisa que a sociedade, de um modo geral, vai contra o quê? Seja forte, já vai passar. Oi? Não é tão simples assim. A dor, ela não passa de uma hora para outra. Eu preciso viver este processo. Deise, e quanto tempo que demora, então, esse processo de luto na vida da criança,
Bom, o processo de luto, não só na da criança, mas também no do adulto, é em torno de 6 meses a 1 ano, em alguns casos até 1 ano e meio. Né? Nós costumamos chamar de luto patológico, que é quando a pessoa não consegue lidar com isso, quando passa já muitas vezes de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Na criança, isso altera muito da idade da criança, então crianças mais velhas, maior o tempo de luto, crianças menores, menor. A criança, o luto, enfim, por que demora em torno de 6 meses a 1 ano? Fala-se de 1 ano, que é o tempo de se passar por todas as datas comemorativas. Então, são o que nós chamamos de reação de aniversário. O que é isso? Cada data comemorativa, o primeiro ano, principalmente, são as piores datas. Então, vem lá, a Páscoa sem a pessoa, é a primeira Páscoa sem a pessoa, então, automaticamente, a família inteira entra em luto. Depois vem o Natal, uma data bem difícil. Depois vem o aniversário de vida da pessoa. Aí vem outras datas, aniversário de alguém da casa, primeiro aniversário sem a pessoa. Então, o primeiro ano é um ano que se passa por todas essas datas de aniversário. Então, por isso que falam-se geralmente de 1 ano. Mas tudo vai depender de quem é a pessoa que morreu. Então, exemplo, se a pessoa que veio a falecer é uma pessoa que já estava com uma doença, já estava em estado terminal, houve o processo de despedida, teve uma relação de uma boa morte, que a gente chama, esse processo de luto às vezes é 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você entende, que a pessoa vai morrer, Você entende, né? é um processo... Quando a gente fala de processo de ciclo da vida, ou seja, uma pessoa mais velha veio a falecer, ficou doente, debilitada. Então, existe uma preparação para isso. Diferente da morte repentina. Acidente, então, um acidente, uma pessoa jovem, uma criança, uma mãe que perde um filho. Então, assim, dizer para essa mãe que perde um filho que daqui a 1 mês vai ficar tudo bem, não, isso não é verdade. Nunca esquece, né? E nunca esquece. Então, assim, a vida... Então, o que é um luto elaborado? Que a gente fala, quando é que o luto passa? As pessoas confundem com o luto está elaborado, significa que está tudo bem, que eu esqueci a pessoa que morreu e que nunca mais vou sentir isso. Não, não é isso. O luto elaborado a pessoa não está mais aqui, eu vou sentir para sempre saudade dessa pessoa, aquela dor intensa, ela dá uma diminuída e a saudade aumenta. No começo a gente fala dessa dor intensa porque ela chega a ser até uma dor física. Depois essa dor ela vai diminuindo e a gente chama de luto elaborado quando eu começo a fazer novos projetos para minha vida mesmo sem aquela pessoa que não está mais aqui do meu lado. Então, isso nós caracterizamos a relação de luto elaborado. Que eu continuo sentindo falta, eu continuo pensando na pessoa, mas mesmo assim a minha vida precisa continuar, eu tenho novos projetos, a vida segue, outras coisas me fazem feliz. Então quando a gente fala assim, eu nunca mais vou ser feliz, talvez eu nunca mais vou ser feliz como eu era antes, porém eu vou ter novas situações de felicidades, pensando que a felicidade são estados em momentos que nós temos na nossa vida. Sim, depois de um certo tempo a gente consegue voltar a ter boas relações com a vida, mas talvez não vai ser mais como era antes. Vai ser um processo diferente, outras coisas diferentes. E como que a gente pode explicar para a criança? Eu falo bastante da criança, porque o nosso programa, o foco é eles, o foco são eles. Como que a gente pode explicar, por exemplo, assim, morreu um vô, e a criança vem dali 1 ano e pede, cadê o vô? Como que a gente explica que o vô não volta mais? Bom, primeiro a gente tem que entender que assim, o entender o processo do morrer depende de cada idade da criança. Até os 2 anos, a criança, ela até os 4 mais ou menos, ela não tem essa noção completa de que morreu e não volta mais. Ela entende que morreu, mas ela espera que volte. Tanto que algumas crianças falam assim, eu já entendi, meu avô morreu, foi pro céu, virou estrelinha, mas ele volta quando? Porque ela não tem essa noção de que foi e não volta mais, que a gente chama de reversibilidade. Mas, assim, como é que eu vou explicar para essa criança? Uma coisa que é bem importante, Aline, explica-se morte para a criança conforme a cultura familiar. Então, assim, se a minha cultura familiar, religiosa, enfim, entende que morreu e foi para o céu, eu posso explicar isso. A minha cultura familiar entende que morreu e vai para outra vida, vai reencarnar em outra pessoa, coisa parecida, eu também posso explicar isso. Depende de como a família entende o processo do morrer. Pode se explicar que virou uma estrelinha no céu? Pode. O que não pode, principalmente quando está ali diante do caixão, ou mesmo depois, que o vô, ou o pai, enfim, que é a pessoa que morreu, dormiu,
a gente tem que cuidar algumas coisas assim, porque às vezes fala assim, foi pro céu. Aí a gente explica para a criança que o céu é lá em cima, onde tem as nuvens, né? Eu já conheci uma criança, por exemplo, que ela ficou frustradíssima quando ela foi fazer uma viagem com os pais. E aí ela ia viajar de avião, e no avião vai para o céu. E aí ela tinha certeza que ela ia encontrar com o avô. E chegou nessa viagem, não encontrou com o avô. E aí essa criança entrou em processo de luto. Porque aí ela entendeu que o avô, né, isso mesmo depois de passado um tempo, esse avô ela não ia ver mais. Que o céu era além das nuvens, era uma coisa que ela não ia ter mais retorno e tudo mais. Então, realmente, não é tão simples explicar para a criança. Né? O cuidado é só para não falar que vai viajar, porque aí se entende que vai viajar, volta. E aí o meu avô não volta. Aí o pai precisa viajar para um trabalho, por exemplo. Meu Deus, o avô não voltou? O avô não voltou, meu pai não vai voltar também. E aí essa criança adoece, fica mal por conta disso. Fala que dormiu, né? Dormiu, acorda. Dormiu, acorda. E aquele não acordou. E aí, quando a criança começa a ter problemas noturnos, não quer deixar ninguém na casa dormir, tem medo de dormir, porque vai que dorme e não volta mais, igual meu avô que não voltou mais. Então, também cuidar para não falar o processo do dormir, né? Que aí é complicado um pouco para a criança. Sim. Deise, e o processo de morte do bebê, né? Ou de uma criança muito pequenininha, ou de uma mãe que está grávida e perde um bebê. Como que a gente pode lidar com essa situação? Veja bem. O bebê dentro da barriga ainda, a sociedade trata de diferente do bebê que nasce e vem a falecer, tá? Então, o bebê ainda na barriga da mãe, essa mãe vem a ter um aborto natural, ela entra num processo, é muito difícil, pela relação de desejo que essa mãe tinha dessa criança e todo o momento que ela estava esperando. E o mais difícil para essa mãe, Aline, é porque as pessoas ao redor não dão muita importância para isso. Isso é normal, daqui a pouco você engravida de novo. A minha prima perdeu, meu fulana perdeu não sei quantos e teve grávida, eu perdi não sei quantos, não sei, mas esta mãe, ela precisa vivenciar esta dor deste filho que neste momento não está mais. Tem diferença de início de gestação e final de gestação? Existem estudos que mostram que sim e existem estudos que mostram que não. Inclusive em entrevista com mães. As que falam, os estudos que mostram que sim, fala que quando a mãe já começa a sentir a criança dentro mexendo, já faz enxoval, já sabe o nome, já sabe o sexo, e aí a criança vem a falecer, o tempo que ela ficou planejando é que ela entra em luto neste tempo. Aquela mãe que tem um bebê de poucas semanas, de 1 mês, 2 meses, ela ainda não sabe o sexo, ainda não deu nome, então que ela vai sofrer menos. Existe um questionamento, é um filho, é algo que é desejado, quando é desejado, e aí vem a dor de eu não estar mais, de não poder mais gerar este filho. Então, sim, é um processo de luto, e aí desse processo de luto, o que fazer? Deixa essa mãe vivenciar esse processo de luto, que é o quê? É chorar, é expor, é falar sobre isso, é mostrar todas as suas reações que está sentindo. As pessoas têm as dores dela, deixa eles falarem sobre isso, não importa se é teu cunhado, se é tua prima, deixa a mãe que perdeu falar sobre isso também, né? E é sempre muito importante, assim, em grupos, inclusive quando se trabalha em grupos de luto, de dores, não existe uma dor pior do que a tua. Ou melhor do que a tua. E as pessoas têm uma mania muito grande de comparar, né? Mas quando eu perdi fulano, foi assim. A minha dor é esta, a sua é esta, e todas essas dores são reais. Então, a intensidade, quem vai poder medir? Eu só sei a minha dor, você só sabe a sua. Algumas pessoas expõem e falam disso o tempo inteiro, mas isso não significa que está sofrendo mais do que eu que estou calada. E as pessoas confundem isso. Aquele que chora mais está sofrendo, aquele que chora menos está sofrendo menos. E não, cada um com a sua dor. Aquela mãe que vem a perder um filho, que esse filho acabou de nascer, ou um filho pequenininho, ela vai ter a dor de mãe. Que é uma dor que não é esperada, é um luto muito difícil, tem que expor, tem que chorar. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, mas o que eu falo para esta mãe, né? Ou para alguém que perdeu alguém? Veja, a pergunta é, tem que falar? Então já começa por aí, tem que falar alguma coisa? Mas eu preciso falar alguma coisa. Todo mundo acha que tem que falar, né? Eu tenho que falar. E aí as pessoas insistem na questão da ética, né? De meus pêsames, aquela coisa toda. Meus sentimentos. Veja, os meus pêsames nada mais é do que eu falar para a pessoa que acabou de perder alguém, fulano morreu.
de novo, fulano morreu, meus pêsames. Então, cada vez que eu escuto isso... Então, e para a pessoa que acabou de perder, ela ainda está num processo, inclusive, de negação. Não, isso não é verdade, eu não quero, que dor. Então, é uma mistura de sentimentos muito grande. Então, os meus pêsames, que é uma palavra correta, eticamente, pela sociedade, não é a mais bem-vinda. E seja forte, não chore, também não. Então, se é que eu tenho que falar alguma coisa... Vem aqui me dar um abraço. Chore, não seja forte. Põe para fora o que você está sentindo. E deixar a pessoa colocar realmente para fora, porque ela precisa vencer o luto. A nossa sociedade é uma sociedade que exige uma falsa felicidade, né? Então hoje nós temos aí Facebooks da vida, Instagram, mídia social mostrando pessoas felizes. Não é As pessoas assim. não são sempre felizes, né? Então, assim, nada contra mostrar os meus momentos de felicidade e compartilhar isso com os outros. Mas é importante eu entender que a felicidade, ela existe, como a tristeza existe também, e os dois sentimentos precisam ser vivenciados em intensidade, inclusive a tristeza, né? Então, se eu estou... E qual é a maior tristeza para um ser humano? Perder alguém. Perder alguém que ama. Não existe tristeza maior do que essa. Eu posso ficar triste porque meu sapato quebrou o salto, eu posso ficar triste porque eu perdi um emprego, eu posso ficar triste porque me roubaram uma coisa que eu gosto, eu posso ficar triste por N fatores que também me trazem situação de luto. Mas não existe dor maior do que perder alguém. Então, eu tenho que vivenciar essa minha dor com a minha tristeza. Não dá para fugir disso. Então, deixar a pessoa falar, se ela quiser falar, deixar a pessoa comentar, mostrar, chorar, enfim. E vale para a criança a mesma coisa, né? Às vezes, algumas pessoas, até esses dias mesmo, uma pessoa perguntou assim, ai, mas ela quer falar sobre o pai que morreu, como é que eu faço? Deixa falar. Às vezes mas a mãe ela vai não... chorar, mas deixa chorar. Às vezes a mãe não sabe lidar com a situação quando é, no caso, o pai, ou os pais não sabem lidar quando é algum avô. Porque a morte é um tabu para nós. A morte é um tabu. A gente está falando disso. Então, até eu vou te dar um exemplo bem simples de quanto a morte é um tabu. Morre um animal de estimação na casa. O que os pais fazem correndo no mesmo dia? Compram outro. Tá errado. Por que tá errado? Porque quando morre um animal de estimação da criança, muitas vezes é o primeiro contato da criança com o processo do morrer. E ela precisa saber que isso existe. E como que ela vai saber disso? Na dor. Ah, mas coitadinho, eu não quero que sofra. Gente, que pai, que mãe quer que filho sofre, né? Ninguém quer. Mas nós não vamos conseguir fazer com que isso não aconteça na vidinha deles. Então, sim, morreu um animalzinho, essa criança ela vai ter que chorar, ela vai ter que vivenciar isso, ela pode até se fazer todo o ritual, se tiver um espaço, um lugar na casa, de enterrar esse animalzinho, se a criança quiser colocar florzinha, fazer a cruzinha, pode, é até saudável, para quê? Para que ela vivencie esse processo de luto. Até porque... morre um animal, eu trago outro no lugar. Não é o mesmo animal, ele vai ter comportamentos diferentes. Nomes diferentes, ou até mesmo eu posso dar o mesmo nome, mas ele vai ter comportamentos diferentes, porque nem os animais são iguais. E aí essa criança vai entender que um substituiu, será que substituiu? Então morre a mãe, eu coloco outra mãe no lugar? Morre o avô, eu coloco outro avô no lugar? Simples assim? Não, não é simples assim. Então a educação para a morte é isso, é fazer a criança entender desde o seu nascimento que as coisas na vida ela tem uma finitude, né? Nós não vivemos pensando nessa finitude, e tem um lado bom disso, porque se eu não sei o dia que eu vou morrer, eu me planejo para a minha vida, né? Então assim, eu faço planos, eu vou estudar, Agora, se você soubesse exatamente, né, o dia e a hora que você vai morrer, para que você ia estar aqui, em vez de estar lá com a sua filha? Por que você ia estar fazendo uma faculdade anos, se você sabe que você vai morrer tanto tempo e nem vai exercer tanto a sua profissão? Para que você vai aguentar chefe ou fazer outras coisas, se você sabe qual é o seu dia que você vai morrer? E aí as pessoas viveriam de outra maneira, né? Então, não pensar nessa finitude tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Quando o ser humano acha que ele é infinito, ele passa os dias, ele não vive os dias. E qual é o lado ruim disso, Aline? Nós não vivemos com intensidade na nossa vida. Nós não falamos para as pessoas o quanto nós a amamos, porque a gente acha que vai ter amanhã. Porque amanhã eu faço isso, amanhã eu converso com a pessoa. Amanhã eu visito, amanhã eu visito, amanhã eu faço o que eu quero fazer, e os dias passam na nossa vida, né? E as relações, elas ficam empobrecidas. Bom, Aline, então acho que eu posso, né, dar um recadinho pro pessoal de casa, que a morte, nós não vamos conseguir escapar dela, né? Nem a nossa, nem as pessoas que nós amamos, isso não tem como fazer. Mas o que tem para se fazer? Viver bem,
Então, se a gente pode dizer, como é que eu me preparo para o processo do morrer? Vivendo bem. Porque se você vive bem e fala para as pessoas o quanto você gosta delas, o quanto você a ama, o quanto é bom estar naquele momento, se essa pessoa vier a falecer, a sua culpa diminui. Porque hoje nós vemos o processo de luto mal elaborado é aquele que a pessoa ela vem depois de um monte de doenças e patologias diversas, porque ela não falou para a pessoa quanto ela gostava, porque ela não viveu bem, porque, por que eu não fiz isso? Então, faça tudo o que pode ser feito ainda em vida. Ensinar as crianças, né? E ensinar as crianças a serem verdadeiras com seus sentimentos. Então, triste, chora, raiva, eu vou falar sobre a minha raiva, feliz, vou viver feliz, e vivenciar, inclusive isso, as minhas dores, e vou falar delas, das minhas alegrias, das minhas dores e vivenciar os meus sentimentos. Porque os filhos, eles copiam muito o que a gente faz, né? Exatamente. Eles copiam o tempo inteiro, eles imitam os pais o tempo inteiro. Né? Então, a gente precisa mostrar que o amor, ele existe, né? E viver este amor, não deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje mesmo. Então, tá bom. Obrigada pela sua entrevista, Deise. Pessoal, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Vamos conversar com o Dr. Antônio Leal. Ele é advogado, ele vai nos explicar os aspectos jurídicos, caso venha a falecer a mãe ou o pai da criança. Antônio, como que fica? No caso da mãe vier a falecer e a mãe não tem contato com o pai e tudo, como que a gente faz com essa criança que ficou, né, digamos assim? Bom, em primeiro lugar, preciso esclarecer que existem dois tipos de guarda no caso de criança que venha o pai ou a mãe a falecer, né? Primeiro, o juiz da vara da infância, através do conselho tutelar, vai determinar que essa criança fique com os parentes mais próximos da criança, ou então, não existindo estes, que essa criança seja acolhida numa instituição. Em Cascavel existe hoje o projeto Família Acolhedora, em que a criança é destinada para uma família para que ela não seja distanciada da sociedade. E no caso do pai e da mãe falecerem, dá para a gente deixar uma carta dizendo, eu quero que fique com tal pessoa e tudo, eles vão levar em consideração? Olha, os pais até podem deixar uma carta destinando a criança para alguma pessoa. Porém, o juiz da vara da infância vai levar em consideração, nestes casos específicos, se esta pessoa ela atende os requisitos para que os interesses da criança sejam preservados. Educação, segurança, né? Isso, a criança ela tem que ser deixada, a prioridade da criança é ser deixada com os parentes mais próximos, tios, avós, irmãos maiores, madrinhas, padrinhos. Se esta pessoa destinada na carta não for uma pessoa da família, mas tiver uma proximidade, o juiz pode analisar se ela reúne os requisitos e as condições para ter essa criança com ela, para cuidar dela, dar educação, saúde, esporte, lazer, dar todo o amparo de que a criança necessita. E daí ela, no caso, ela fica com a guarda definitiva depois de algum tempo, né? Isso, a guarda primeira é dada provisória, se a pessoa, é feito um estudo social através de psicólogos e assistentes sociais. Se essa família ou essa pessoa demonstrar que preenche todos os requisitos para ter a guarda dessa criança, o juiz concede a guarda definitiva. Então tá certo. Obrigada pela sua entrevista, Antônio. Vamos até a loja Tutu Lelê conferir as novidades. Olá pessoal, estamos aqui na loja Tutu Lelê para conferir as novidades em pijamas de inverno para meninas. Temos o macacão inteiro em soft, né? Ele tem pezinho, também aqui na loja Tutu Lelê também tem a opção de macacão sem o pezinho, capuzinho para as meninas dormirem bem quentinhas agora no inverno.
Tem a opção separado também, a blusinha com a calça. Essa daqui é da marca Cara de Criança, ele tem um detalhe bem lindo aqui que brilha no escuro, né? Tanto o macacão quanto a parte do pijama, eles têm tamanhos maiores. Os pijamas maiores, eles têm a opção separado, calça e blusa, e a opção igual a gente está mostrando aqui, que é o macacão. Porque às vezes a criança se bate muito à noite, né, e acaba tirando, levantando um pouco a blusa, ficando com a barriga um pouco gelada, as costas um pouco geladas, e não é isso que a gente quer para o nosso filho no inverno, não é mesmo? Lembrando também que os tamanhos maiores vão até 8 anos. A Tutulelê trabalha com tamanhos de pijama até 8 anos, inclusive macacão, com pezinho ou sem pezinho. A loja Tutulelê fica na rua Riachuelo, 1815, entre a Paraná e a Avenida Brasil. Fica aberta todos os dias até às 6h30 e aos sábados até às 5 horas da tarde. Confiram as novidades da loja Tutulelê. O programa Instinto Materno de hoje falou sobre luto, que é um tabu em nossa sociedade. Caso tenha alguma sugestão de pauta, por favor, nos envie pelo Facebook, facebook.com/Programa Instinto Materno. Fiquem ligados na programação da TV Medicina e Saúde, mais que uma TV, um canal de saúde para você. Até mais! O Instinto Materno foi um oferecimento de Espaço São Rafael. Lá você encontra reprogramação biológica, renascimento, microfisioterapia, reiki, osteopatia e tisna.